Fala, meu parceiro Temper Frio, estamos aqui agora no primeiro episódio do Tempercast, né? O episódio piloto. Estamos aqui com algumas estrelas nessa mesa. Estamos aqui com o Veder, conhecido também como Tibico, né, Tibico? É isso aí. E aí, tá ansioso? Pessoal, tô ansioso. Bora pro primeiro. Também estamos aqui com o Rony Grilo. E aí, Rony? Boa noite, pessoal. Tamo aí. É um teste hoje, né? Teste. Teste no primeiro, ninguém vai publicar isso. Tá? É o nosso episódio piloto. E agora a estrela da noite, né? O homem da experiência que a gente trouxe para trazer aqui para vocês. Beto, muito prazer te receber aqui, Beto. Muito obrigado por vir no primeiro episódio. Cara, eu vou começar dizendo assim, honra estar aqui com esse cara, né? Um ícone da refrigeração. Tá aqui o nosso Igor e o nosso Tibico aqui. Aqui tá uma equipe, galera, que eu quero dizer pra vocês, ó, presta atenção nesses caras. Que hoje a gente vai passar um pouquinho da experiência que a gente tem na refrigeração, mas a gente até tava conversando nos bastidores, né? E conversando o qual é difícil, o quanto é difícil a gente ficar tanto tempo na refrigeração, porque as coisas evoluem, mudam muito rápido e a gente já não tá mais com aquela idade de gurizão, né? Então, 40 e lá vai porrada. é difícil acompanhar essa galera de hoje em dia, é difícil acompanhar a rede social, mas a gente tá justamente hoje aqui para isso, para dizer para vocês assim, ó, aproveita um pouquinho da experiência que a gente vai falar aqui hoje, que pode ser difícil, pode ser isso, mas se a gente tiver garra e tiver a fim de trabalhar, Bastante trabalho. Dá certo. show de bola, vamos lá. É isso, não, e lembrando que aqui vai ser uma conversa solta, né, uma conversa Isso pra aí. gente dar risada, claro que assim, somos duas empresas, né, dois representantes, 4, né, representantes aqui, mas é uma conversa pra gente dar risada, é informal, pra gente entrar em vários assuntos, debater, e é isso. Peder, Fala, galera. o que você acha? A GP Clear está com a gente aqui na mesa. Cara, eu acho que, pra começar, né, ele tem que contar a história dele pra nós. E aí, Beto? Eu vou contar um pouquinho da história, mas eu já não vou entrar na GP Clear, porque a gente tem um pouquinho de tempo atrás aí, né? Então, eu comecei na Simport, né? O Rony conhece também o nosso diretor lá, que era o Jefferson. Eu comecei na Simport como um instalador de ar-condicionado. E gostava muito do que eu fazia, tinha muito empenho no que eu fazia, gosto muito da refrigeração. Como a gente diz, né? Depois que o freon entra na veia, o negócio vira uma doença. Mas era instalador ou pendurador? Na minha época, quando eu comecei, era ar-condicionado de janela, né? Então, o pendurador veio depois, né? A gente tinha que saber alguma coisa, tinha que trabalhar. O Jefferson foi um dos grandes, digamos assim, professor na minha vida. Então, a gente trabalhou muito tempo com ar-condicionado de janela, depois a gente foi migrando, foi passando as fases. A gente chegou a ter, por exemplo, trabalhar com grandes obras de selfie, de split, Olha que né? bacana. Então a gente teve muito splitão instalando, pegou uma época que a gente pegava um selfie da Hitachi que pesava 2 toneladas pro cara carregar aquela coisa pra dentro do banco. Você tá doido, era só os guindastes. Era só de guindaste. Aquela marca da RIM também, né? Isso, era tudo umas Era coisas pesado, assim. assim. Acho que era a mais pesada que tinha. E o primeiro split que a gente comprou foi da Migrar. E aí depois a gente também conheceu o split. O Jefferson foi um dos caras que importou muito split, que, né, trazia um split de qualidade, era uma máquina muito boa. E eu venho dessa época, venho galgando aí o meu espaço, venho tentando, né, conseguir o meu lugar ao sol. E fui me moldando também, junto com a refrigeração, né? Eu nunca imaginei que um dia eu ia fazer vídeo para ensinar os caras a trabalhar. Mas Eu você não- aprendeu no campo ou fez curso? Eu sou técnico de ar-condicionado, mas aprendi a minha experiência maior foi direto no campo. Direto no É campo. o que todo mundo, né? Hoje ali, a maior experiência que a gente ganha é no campo. É no campo, não é? botando a mão, Isso. sofrendo, Não é que levando o curso porrada. não é importante. Curso é muito importante. Tanto que a gente aplica curso também na Sim. Temper Frio. Mas, cara, o técnico aprende apanhando. Apanhando, sempre, Exato. sempre. Mas E nem todos, né? Tem uns que apanham E não aprende. e não E não apanham. aprende. Aí você tem Mas- toda a razão. Mas uma das coisas que a gente estava conversando hoje aqui no informal foi isso, né? Foi. A gente estava Exatamente até isso. brincando aqui, mas a gente estava conversando. Hoje o cara vai para dentro da loja da gente, né? Como o Rony tá aqui, e ele diz assim: eu sou técnico de ar-condicionado. E como que você vai questionar? Né? Como que você vai fazer? Às vezes o cara compra um manifold e pergunta: ah, tá, isso aqui que é um manifold? É. Mas ele entrou lá dizendo que era técnico. Às vezes ele só colocou um KNAI ali no CNPJ dele, né? A gente bate CNPJ, tá com o KNAI. Não, beleza, a gente acha que ele é técnico. Mas, rapaz, às vezes é o que mais dá dor de cabeça. E a gente tem que aturar, a gente tem que, né?
Então, a minha história dentro da refrigeração, eu não entrei hoje na refrigeração. Eu fui galgando meus espaços, automaticamente a empresa que eu trabalhava antes era muito boa, e hoje eu tenho a oportunidade de ter conhecido o Juliano, né, no meu desligamento da Simport, e eu tive a honra hoje de, por exemplo, chegar na China e ser conhecido pelo chinês que fabrica ferramenta. Ele olhar para trás assim e lembrar, pô, mas esse cara aí é o Beto que faz a apresentação do spin lá na Febrava, que faz a apresentação de solda. Rapaz, do céu, ficou marcado pro chinês. E ficou marcado pro chinês e para mim eu nem sonhava que o cara tava lá na Febrava me olhando. Claro que isso tem um trabalho, como eu estava conversando com o Rony hoje, não é de hoje que a gente está aqui. Não. Não é de hoje que a gente se preocupa com a refrigeração. É um trabalho que a gente vem galgando lá de trás. Hoje a gente colhe um pouco do reconhecimento, mas o reconhecimento para nós, às vezes, não ajuda muito, né? Porque a gente tem que levantar cedo, tem que ir para a empresa, tem que trabalhar. Independente do que os outros falam, né? Independente. Muita gente olha para esse cara hoje e pensa assim, mas o Rony tá com o burro na sombra. Mas por que ele se levanta às 6 horas da manhã para ir trabalhar ainda? E sai às 10, né? É a receita, né? É a receita para conseguir manter uma estrutura crescendo no decorrer do tempo, sem você tropeçar, sem você voltar. É você trabalhar muito. É que nem dizia o Silvio Santos, né? É 20% de inspiração e 80% transpiração. Não tem outro Isso. jeito, não. Tem que trabalhar todo dia. E a minha história vem nessa sequência. Eu venho trabalhando com ar-condicionado ao longo desses anos e venho sempre pensando o que eu posso me moldar, o que eu posso melhorar, Hoje eu tô com 54 anos, mas eu nunca deixo de pegar nenhum desafio. Eu nunca deixo de encarar nada de frente, entendeu? Tenho uma grande admiração pelo lugar que eu estava trabalhando, trabalhei 35 anos. Hoje eu tô na GP Clear, tô de braço dado com o Juliano e a gente vai tocar um projeto novo de ferramenta. A gente hoje... Um dos primeiros passos que eu tive na GP Clear hoje é eu e o Juliano sentar um na frente do outro e dizer assim, ó, Beto, o que nós vamos fazer? E ele olhou para mim e disse assim, o que você acha da gente mudar o mindset e começar a educar? Educar. Aí quando ele falou essa palavra para mim, educar, eu digo, cara, eu venho a vida inteira correndo atrás disso. De eu poder passar a minha experiência, poder ver a experiência desse cara, poder ver a experiência de vocês, que vocês também têm a história de vocês. Então isso caiu como uma luva para mim. Eu digo, Juliano, top, vamos para cima, vamos educar, vamos para dentro da loja do Rony, ajudar ele a fazer o cara entender o que é um produto de limpeza, por que ele corre atrás de uma ferramenta diferente, por que ele corre atrás de ter um produto de qualidade, por que a loja fica fuçando o tempo todo, qual é a tua dependência, cara, o que tu precisa, o que tu quer. Eu vou ter um Danfoss que é muito caro para mim, mas se você quer eu vou trazer. Entendeu? E isso ficou muito claro ontem, porque igual a gente conversou, você nem subiu pra ver os outros setores, você ficou lá embaixo pra atender os nossos técnicos, né, que estavam chegando na loja, eles iam no balcão e já vinha pro teu lado, aí você já ensinava, rapaz, várias vezes eu vi uma rodinha se formando ali em torno de você, e é igual você comentou, você não vai pra conversar ou subir lá no outro andar pra ver quem é, você tá lá trabalhando e educando, isso deu pra ver, é notável ontem, né, esse trabalho. É com um foco no detalhe, né? O foco, eu também admirei isso ali, a hora que eu vi você falando das ferramentas, porque você não se preocupa só em falar o que a ferramenta faz, mas você quer trazer o usuário, o técnico, para a tua perspectiva. E às vezes você precisa demonstrar de várias maneiras até que esse cara se bota na tua perspectiva e entenda o que você realmente quer fazer. Por exemplo, no desenvolvimento ali do condensador, né, transparente, né? Para passar o fluido ali, empurrar o óleo, tem um pouco disso, né? Trazer o cara para a tua perspectiva, que você já sabe o que acontece, mas só falando, às vezes, a pessoa não tem a visão. Essa coisa de educar é justamente isso que o Rony tá falando, que eu tava conversando com o Juliano. A gente tem que educar o cara, porque não adianta a gente abrir, botar uma loja bonita pra caramba, se o cara sair dali e fazer bobagem, entendeu? Ele não vai dizer que foi ele que fez a bobagem. Comprei um negócio ruim lá que não funciona. Aprendi com fulano. Entendeu? Sempre assim. O cara foi lá na loja, tá tudo bem, tava lá, tava aquela muvuca, tudo. Mas o cara não me ensinou. Eu não consegui entender. Então, o nosso foco, a GP Clear, ela tá... A GP Clean é só produto de limpeza? Agora que ela vai entrar com a ferramenta ou ela já... A GP Clear, ela vem da linha automotiva, né? Ela já trabalha com ferramenta, ela já trabalha com produtos. Ela é uma indústria. Todas aquelas mangueiras que faz a ligação do ar-condicionado,
do compressor, pro evaporador, para tudo dentro do carro, ele fabrica lá na empresa dele. Ele é uma indústria. Ele é fabricante hoje de kits de instalação de ar-condicionado. E ele já tinha a representação de ferramentas, mas dos parceiros, né, que tem no mercado. E aí ele teve quando a gente começou a conversar, ele começou assim, pô, Beto, tu tem uma visão legal de ferramenta, tu tem uma visão boa, vamos se unir, vamos se juntar, vamos fazer algo junto, vamos ter uma parceria. Aí eu assim, cara, eu acabei de sair da empresa que eu tava e a minha ideia é essa, é ter algo para, digamos assim, investir o meu tempo. Aquilo que eu aprendi, eu quero investir hoje. Uma nova linha. Uma nova linha de ferramenta. Daí, combinou muito. Aí, deu certo da gente ir para a China, deu certo do chinês olhar para mim e me conhecer, deu certo da gente já ter um pensamento de educar, já tinha parceria com esse cara aqui, né? Dispensa comentário aqui. Então, isso é a minha história. Eu vim galgando o passo a passo. Fui para a internet fazer vídeo, procurei me especializar até em saber como que é uma garantia, procurei entender o que é uma ferramenta quando eu tenho que desmontar para arrumar, entendeu? Eu fui para todas as áreas procurar tudo aquilo que eu podia aprender. Por exemplo, uma coisa que eu estava falando lá ontem com os meninos, bomba de vácuo. Bomba de vácuo é um bicho de 7 cabeças para muita gente. Se tu desmontar, tu não consegue montar mais. E lá dentro da Simport eu aprendi a desmontar e montar e consigo botar ela a funcionar. E saber o que dá para melhorar, né? E saber o que dá para melhorar. Tu aprendendo a desmontar e montar, tu começa a entender o processo para melhorar. Não foi essa história que você chegou no chinês e viu ele fazendo o teu processo, né? Que você contou comigo. O processo pra mim que eu ontem? aprendi a fazer dentro da empresa por prestar atenção, cheguei lá e eu vi o chinês fazendo igual eu digo, caramba, velho. E esse O chinês segredo, tá fazendo o que eu fiz. eles não passam, né? Não. Não é segredo pra ninguém que todo mundo aqui trata com chinês todo dia. O Brasil, né? O sim. Brasil lida com chinês todo dia. E aí essa tua ida lá pra China, isso eu achei bacana. Que você descobriu que o teu processo é o correto, né? O que vocês inventaram, entre aspas, né? Sim. E o chinês tem muito isso de guardar 7 chaves, o que ele tem. É porque a gente também tava falando isso um pouco antes, né, Rony? Eu comecei a perguntar para esse cara aqui, ó. Conta um pouco da tua história aí pra gente. Que aqui é uma enciclopédia da refrigeração. E aí ele assim, não, Beto, pô, pois é, não dá pra falar tudo, né, Rony? Não dá para falar. Não dá pra entregar o segredo. A gente tem uma pegada no jiu-jitsu que é assim, ó, tu não dá olho pro cego, né? Mas tu tem que ensinar o cego a fazer o negócio, né, cara? Ao tato. Ele tem que saber o caminho do ponto A pro ponto B que vai chegar na casa dele. É isso. Mas tu não pode dar muito olho pra ele, porque senão ele cresce muito rápido, daí... É, isso. desse jeito, Mas então, a minha história linkada na refrigeração, eu agradeço muito, porque eu sempre ouvi muita coisa desses caras, entendeu? Eu sempre tive muito linkado com esses caras que foram os precursores, que foram os caras que trouxeram essa visão. Porque eles passaram o trabalho também, porque já tinha os grandão, né? Isso tá no nosso DNA também, né? Entender qual que é o melhor caminho para trazer um custo-benefício bom. E custo-benefício, né? Se a gente for comparar com carro, às vezes você vai pegar lá uma BM, é R$1 milhão, é bom, tem um negócio legal, mas às vezes um carro de 300, 400 entrega tanto quanto esse carro de R$1 milhão. E você consegue, né? Usar aquilo no proveito teu sem despender de muito dinheiro. Sim. Mas também não dá para ser aquela ferramenta que não resolve, falando um pouquinho de ferramenta. Sim. Então nós, dentro do nosso negócio, a gente faz, como você faz com a ferramenta, a gente faz também com um produto. Tem que ser um produto que resolve, tem que ser um produto que vai ser bom para o técnico, não é só a venda, ele tem que resolver um problema com aquilo e resolver de forma eficiente, eficaz, né? Mas também vamos buscar outras tecnologias na administração, como, né, softwares, como armazenamento, como logística e técnica de venda, né? Tudo para quê? Para que dentro do ecossistema da Temperfrio a gente consiga ser talvez mais do que um grande. Não maior do que um grande, mas mais. Por quê? Nós temos a competitividade, nós temos hoje todos os produtos que eles têm, mesma, né, Sim. acesso aos fabricantes. Até que às vezes com mais qualidade. E temos essa preocupação, temos esse foco no treinamento, temos esse foco em desenvolver o técnico para que ele saia, né, que ele se transforme também, que ele evolua também. Nós temos técnicos que compram conosco há 30 anos, que chegava com uma bicicleta, né, e que hoje montam câmaras, montam supermercados, então tem muita história bonita, coisa que pode ser aí, né, abordado nos episódios seguintes, né.
Hoje estamos para falar aí, não vamos Não, mas- alongar nisso, né? Mas tu tá entendendo, Igor? Tu tá entendendo? É os pontos que a gente fala que a galera às vezes pensa, o cara é um distribuidor. Ele não tá preocupado com o consumidor final. Ele não tá preocupado, ele quer vender. Não interessa como que vai fazer. Mas ele tá dando o depoimento dele aqui hoje. Sim. Que é uma construção o negócio. Não dá para dizer assim, eu tô aqui de paraquedas, como diz aquele, né? Quer comprar, compra, não quer, não compra. Não. Ele tem que pensar no como que o cara vai adquirir. Ele tem. A gente brincou da história do boleto, né? Às vezes o cara tem que fazer um boletinho pro cara. Eu queria vender à vista, né? É o ideal, né? É o ideal. Mas aí o Rony olha pro cara e diz assim, pô, esse aí é meu parceiro, né, cara? Esse aí tá junto comigo. Vamos fazer um boletim, vamos esticar um pouquinho, né? É uma brincadeira, mas olha só. E nós, ô Beto, nós fizemos um treinamento da Electrolux no mês passado e a gente teve um depoimento desse de um cliente saindo lá. Que ele para e fala assim, pô, teve uma época quando eu estava começando que eu tive uma dificuldade e não tinha condição de pagar o que ele devia, ele não tinha condição de pagar. E ele falou, cara, e meu irmão ainda na época que estava aqui em Maringá, né? Ele falou, e o Rafael foi lá e falou, não, você pode comprar aqui, nós vamos parcelar esse valor que você está devendo aqui. Ele falou, e isso fez com que ele passasse por um momento que ele já tinha pensado em desistir. Ele tinha pensado, não, eu não consigo mais, eu vou ter que vender minhas ferramentas, pagar a conta e mudar de ramo e fazer outra coisa. Aí quando ele foi acolhido, né, e a gente disse, olha, nós vamos parcelar isso aqui, você continua comprando, a refrigeração tem seus momentos baixos, é cíclico, né, tem inverno, tem, né, intempéries, tem alguns percalços. Você passa por isso e hoje ele tem uma lojinha aí na cidade e compra com nós. E estava lá agradecendo. Isso é muito bom. É gratificante você escutar isso. Você ajudou na construção, né, da pessoa. Você não só fez negócio. Indiretamente ele educou o cara. É isso. Mas é daí que a gente tirou aquela frase, e aí meu parceiro Temper Frio. Porque a Temper Frio, ela trata o técnico como parceiro, né? Não é à toa. Na verdade, esse podcast, não é, Rony? É feito pro parceiro Temper Frio. Pra ele vir aqui e ouvir essas histórias, pra, quem sabe, agregar um pouco mais na empresa dele. Então, a Temper Frio pensa muito no parceiro dele. Isso é nossa vida, né? É Não isso. porque a gente tá aqui falando. A gente É fala isso, não. aqui, é o dia a dia, assim como a gente tava lá. Uhum. O Beto pegou um maçarico que ele tá... Pode falar? Pode. É isso aí. Ele está desenvolvendo um maçarico aí para uma empresa, daqui a pouco vai estar aí no mercado. E aí, maçarico, mostrou, eu olhei e falei, cara, legal, bacana, parece legal. Acendeu a chama lá, uma chama boa, né? Diminuiu um pouco a chama, ficou como se tivesse um acetileno e um oxigênio, mas é propano e propileno que tinha nele. E aí eu falei, Betão, peraí, eu vou subir lá, tem uns negócios para fazer, depois eu vou descer aqui, nós vamos botar esse troço no compressor lá. Pra funcionar, ver né? Se ele vai aquecer mesmo, se ele vai chegar num nível de braçagem ou não, né? Não foi isso aí? E olha a riqueza do depoimento. Um cara que tá lá numa loja, que poderia, tipo assim, bota aí, vê o que que dá. Não é? Não era mais Não é. fácil ele fazer isso? Verdade. Vamos Não botar aí, é. vamos botar, ó, bota a pendura lá, bota um preço de tanto, vamos ver o que vai dar. Olha a preocupação. Preocupou em entender a dor do cara que tá lá do outro lado, que vai usar, que vai entender. E aí ele vem com a expertise dele, não, Beto, dá pra gente fazer um negócio. Funcionou? Mas antes disso, Funcionou? ele entendeu. Mas nos motorzinhos pequenininhos, nos médios, nos grandes? Testamos ontem nos pequenos, mas pela velocidade que ele aqueceu o tubo, é bem diferente dos outros. E isso é Temper Frio, viu? E isso é Temper Frio. Vai ser uma ferramenta da GP Cli. É, a gente está desenvolvendo para isso. Aí, é isso que a gente está querendo hoje aqui, né? Esse podcast nada mais é para isso, né? Para vocês fazerem entender que tem muito mais dentro da Temper Frio do que uma loja distribuindo, né? Tem uma empresa focada em entender a dor do cara do final. Às vezes olhar muito É isso. pro cara que tá lá e pensar assim, não, pô, ele hoje tá apertado aqui, mas ele é meu parceiro. Vamos Com ajudar. certeza. Com certeza. A gente vai falar, a gente tava também aqui, eu gosto de pegar os pontos, vocês viram que eu não perco os pontos, né? Hoje tempo, né? Tá ali, ó, Temper Frio, o tempo. O tempo é uma linha que às vezes a gente perde e pensa assim, ó, cara, amanhã eu resolvo. O tempo não tem esse valor aí, né? Não. O tempo é um negócio que a gente não pode deixar passar. Então, a empresa, o tempo que eu fiquei aprendendo, tudo isso
Eu não posso mais pensar assim, amanhã eu dou jeito, depois eu dou jeito. Não, tá assim, ó, tá voando o tempo. E o nosso tempo é dinheiro, né? E as oportunidades não esperam, né? As oportunidades não esperam. Você tem que estar preparado, né? Hoje eu vejo que o valor da mão de obra aumentou muito. O custo de vida aumentou, o valor do serviço aumentou. Então, quem não se preparar para conseguir fazer um serviço com menos esforço humano possível e mantendo a qualidade, né, ele vai estar fora do mercado. Eu acredito nisso. Há muito tempo atrás, eu passei um tempo nos Estados Unidos, sabe? E quando a gente chegou lá, é muita máquina. Os caras têm muita máquina, é muita ferramenta, um investimento pesado, né, para resolver. Os caras chegam para resolver. Chega, vou cortar essa parede aqui. O cara não chega com um modelo de serra. Ele chega com 3 modelos de serra. Ele pega uma, dificultou, ele pega outra, dificultou, ele pega outra, 2, 3 martelete e ele derruba a parede rapidinho. E isso aqui era impensável, porque o dia da mão de obra era baratinho. Sim. Então, não, deixa o cara com a marreta aí batendo o dia inteiro, é mais barato que você comprar a ponta da ferramenta. Só que isso mudou. Isso mudou. Hoje, tá aqui, tá caro tanto quanto lá. Então, quem não tiver preparado para fazer o serviço com eficácia, agilidade, vai estar fora do mercado. Isso que o Rony tá falando, eu passo um filme na minha vida, né? Porque eu venho lá da instalação, lá do comecinho, né? Eu achei sensacional o dia que eu fiz a minha primeira instalação de ar-condicionado no vidro, um ar-condicionado de gaveta que eu consegui fazer o quadro de alumínio, as mãos francesas, e o engenheiro olhou para mim, puta, que sacada top que você teve. E eu achei aquilo assim, caraca, velho, olha só, tô evoluindo, tô crescendo, né? Hoje em dia o cara fala em instalar um VRF, né? Mas como a gente vem lá do comecinho... Primórdios. Jurássico. Então, isso que ele tá falando é justamente o que a gente tem que pensar hoje em dia. A evolução. Eu vou ter que ficar lá porque eu sou um velho, ou eu tenho que evoluir nesse pensamento? Ele vai simplesmente abrir a porta da empresa dele e vender todo dia, ou correr atrás de uma ferramenta melhor, correr atrás, ir para os Estados Unidos, sentir o que acontece lá para trazer isso para cá, né? Nada acontece por acaso. A gente estava discutindo ontem sobre, né? Vamos fazer um podcast, vamos fazer isso. Mas qual é o assunto? Qual é a brincadeira? E hoje a gente está aqui justamente para isso, para fazer os caras entender. O Igor é o nosso âncora, né? É o âncora. É o cara que está hoje conduzindo a gente. O Titico está ali tentando arrancar os dedos, né? Tentando arrancar o dedo ali. Eu tô aqui só aprendendo. O que eu vou fazer na minha vida? Né? E a gente também tem que trazer ele para casa, não é só nós que vamos passar vergonha, né? Não, ele tem que entrar na roda, né? Então, Eu tô só nas perguntas. Chega a tá vermelho, homem. mas uma coisa que a gente quer deixar claro é isso. A gente tá aqui, a Temper Frio, o Beto GP Clear, o Igor como o nosso âncora, o Titi que tá ali quietinho, que depois ele vai falar mais. É justamente para isso. Para fazer o cara entender que quando o Rony abre a porta todo dia, é para o cara entrar lá e se sentir à vontade, tanto para comprar, quanto para perguntar sobre o produto, quanto para ter uma educação diferenciada. Sugerir, né? Sugerir. Se tem um produto que a gente não tem, sugerir, né? Importantíssimo isso. Pra galera entender que não é chegar lá e perguntar, tu tem ou tu não tem? Cara, eu preciso disso daqui, tu consegue? A empresa tá lá para isso, né? Portas abertas, sempre. Então, Todo dia vem um produto novo ali que o pessoal chega, ó, você não tem isso aqui, mas é bom, eu instalo muito isso. Mas, nossa, principalmente que nós tem alguns setores ali dentro. A gente tem um grupo, né, já entre os vendedores e os compradores específico para isso. Então, se o cliente chegou e pediu e a gente não tem, automaticamente os vendedores já botam ali no grupo, ó, pesquisaram isso hoje. E o comprador ali online, ele já viu o que pesquisaram e vai ver, né, se tem recorrência da demanda para que a gente possa adquirir e botar no portfólio. Isso a gente faz com... a Temper Film chamou a atenção ontem também, que tem o nosso colega Rodrigo, que também faz parte lá da minha equipe na GP Clear. E olha o cuidado, ter um cara para dar curso para aquele cara que chega lá com dúvida. Um abração pro Rodrigo, né? Na verdade, eu participo com o Rodrigo. Ele é o showman dos treinamentos. Ah, é? Olha aí. Todos os fechamentos de curso do Rodrigo, a gente faz um network lá. A Temper Flu investe no Rodrigo. A gente faz um churrasco pra galera. Leva as ferramentas pra galera ver. Lá no Rodrigo nós não leva porque ele tem o ferramental. Sim. Mas a gente tem a parceria com o CTM também, que é o Senai aqui em Maringá. A gente vai lá, faz a mesma coisa que faz com o Rodrigo. Leva as ferramentas, apresenta pra galera, apresenta a Temper Flu na tela, Entrega uns brindes. entrega os brindes, faz aquele network no final.
pega os contatos e no outro dia a gente tá chamando eles para fazer parceria. A gratificação de ver o pessoal saindo treinado é top, né? É top demais, cara. Ver a alegria dos caras, tipo, puta, agora eu tenho conhecimento. Não, e Agora quando eu... os caras saem lá do Rodrigo, na hora que eles terminam lá o curso, eu sempre pergunto, e aí, como foi? Cara, os caras elogiam ele demais. Os caras falam assim, cara, tem cara que anda 1.700 km para vir fazer o curso com ele. E já tá na área há 10 anos. O cara fala assim, cara, eu tô 10 anos trabalhando aqui no campo. Eu não sabia. Eu falei assim, eu aprendi muito hoje com o Rodrigo. Muita coisa que eu aprendi eu não sabia no campo. O Rodrigo lá é fera demais, cara. Coisa simples, né? Que às vezes a Coisa pessoa não simples. sabe. Por exemplo, falando aí do solvente, do fluido GP Clear, de de tudo. limpeza, né? Rodrigo, ele fez um passo a passo. Ele tava me falando, não sei se foi 8 ou 10 vídeos, cortes que ele fez para ensinar o cara As a videoaulas. fazer As videoaulas. a limpeza. Aquilo ali, nós estávamos num treinamento. Eu falei, pô, Rodrigo, eu tenho todo tipo de pergunta de como o cara vai usar um fluido de limpeza. Por onde que eu coloco? Que jeito que eu injeto? Qual que é uma ferramenta melhor para que eu possa botar isso para dentro do sistema? Como é que eu sei se limpou? Qual que é a quantidade que eu uso do solvente? produto. Quanto que eu uso do nitrogênio? E assim vai, né? Eu falei, cara, eu preciso de vídeo, cara, para mim poder mostrar pro cara, Sim. porque só falando o cara não entende. E ele fez. O Rodrigo é um cara assim, igual você, igual a gente tem no nosso DNA, e por isso a parceria com ele também. Ele pega o negócio, tem que desmontar. Então vamos desmontar. Temos que comparar. Então vamos desmontar e comparar, pô. Ele não é um cara que você leva lá um produto e ele vai sair falando bem do teu produto sem ele abrir, testar, e que nem ele já fala, vou falar a verdade. Se o negócio não for bom, vou falar a verdade. É isso, esse é o Rodrigo. E esperamos o Rodrigo aqui. Estamos te esperando aqui, Rodrigão. Não, engraçado que ele tem muitas ferramentas lá que ele faz teste, ele fala pro cara que ele vai falar a verdade. O cara nem fecha a parceria com ele com medo dele falar a verdade. O cara já corre dele. Isso pra gente, digamos assim, no plano final, é o que a Temperfrio abre a porta todo dia, né? É ter esse caráter, ter essa coisa de vamos educar, vamos vender o melhor produto, vamos testar. Porque, por mais que ele hoje está só na frente da loja, mas ele é o cara que vem da refrigeração, né? Eu venho da refrigeração. Vocês dois já estão participando da refrigeração, né? Ah, eu tô na administração, mas é a refrigeração acontecendo. Sim. Né? É a refrigeração dando o nosso ganha-pão também, porque né, a gente não trabalha de graça, né? Mas a grande história do negócio é a gente tem que aprender com os erros, a gente não pode ser só um distribuidor, né? A gente tem que confiar no nosso cliente final. Tudo isso a gente faz todos os dias para escutar um depoimento desse. O Rodrigão chegar, pegar, escutar o que o Tico acabou de falar. Pô, cara, eu aprendi muito hoje. Eu tive a honra de vir aqui fazer o serviço. Cara, eu já participei com mais de 250 alunos dele. Tu imagina? Em um ano e... Acho que tá pra um ano e meio que eu tô indo lá, né? Mas a parceria com a Temperfrio tem muito tempo atrás, né? Sim. Mas eu comecei faz um ano e meio. E eu já participei com 250 alunos dele. Tu vê, olha só que Cara, eu não vi nenhum falando mal. Nenhum. história legal, né? Todos que a gente fez churrasco no final lá, todos saiu falando bem dele. Cara, Ele vai no detalhe. Hoje em dia, cara, a gente tem que pensar cada dia mais que quem educa tem que ser educado, né? Se tu não for educado, tu já não consegue, né? E tudo que você precisar, se você falar da maneira correta, chegar da maneira correta, tu chegar... Hoje, uma das coisas que eu brigo muito com os meninos do balcão da loja, eu digo assim pra eles, cara, se você não for referência naquilo que você tá fazendo, não adianta vir trabalhar, entendeu? Porque a gente sabe, não é discriminando, não é fazendo nada. Tem muita gente que chega pra gente e diz assim, ó, eu quero um cano grosso e um cano fino na máquina de ar-condicionado. É, não sabe a bitola, né? A gente vai recriminar esse ser humano? Não. Ele tá trabalhando, ele tá tentando conseguir sustentar a família dele. Então eu tenho que ser referência e dizer pra ele, cara, vem pra Temperfrio. A gente tem aqui o Rodrigão que vai te dar um curso, a gente vai te ajudar aqui, a gente vai fazer alguma coisa pra melhorar a tua situação. Né? É o nosso dever hoje em dia. O desafio, né, Beto, é fazer com que o conhecimento sedimente na cabeça do técnico, né? Porque hoje eu me sinto assim, não sei se você também, mas é muita informação. Né? Muita. E você sabe que muita informação gera desinformação, né? Tem informação para confusão todo fica lado, enorme, né? uma confusão. Você não, eu acho que a frase é uma confusão, É a né? Muita confusão, né? informação gera confusão. Porque você escuta uma coisa aqui, outra coisa ali, outra coisa lá, e tudo muito fácil.
mas nada com a profundidade necessária para que você entenda, né, a engrenagem do sistema ali, de qualquer coisa que você está fazendo para você resolver. Então, que você estava falando da educação, né? A gente gosta de chamar de catequização, né? Você tem que catequizar, Catequizar. né? E é uma grande dificuldade, até a gente daqui a pouco acho que vai entrar um pouco mais e falar do solvente mesmo, porque ele é uma das causas de quebra, né, dos compressores, e é uma coisa que a gente sofre muito, porque os fabricantes, eles vêm tirando aquele guarda-chuva da garantia nos compressores. Então, alguns, não vou aqui citar nomes, mas já falam, ó, você tem um desconto aqui de X% na hora que você for comprar, mas se der uma garantia aí, o problema é teu. O outro que dava 1 ano falou, ó, cara, agora é 6 meses. O outro que trocava indistintivamente, né? Ele fala, cara, eu vou trocar o primeiro na garantia comercial, o segundo aqui a gente já vai analisar. E quando vai para uma análise, cara, sempre é um problema da operação ou da instalação. É muito difícil você ver um problema, um vício que é do próprio produto. Então, a gente tem que aproveitar um pouco também aqui para falar né, do solvente em si, porque ontem naquela conversa nossa ali eu aprendi bastante coisa, né? Que é uma coisa que a gente não se preocupa muito com, você tem que tirar ali todo O produto. o resíduo, né? Pô, tem que tirar, mas peraí, tá soprando o cano, evapora, tal, é tranquilo, não precisa se preocupar muito com isso. Mas a ação que ele faz no lubrificante, né? Isso é uma coisa que a gente sabe, mas não estava claro. Quando você jogou luz para isso ontem, me ajudou bastante e eu quero, né, quero difundir muito essa visão de que, cara, a limpeza você tem que fazer, mas se você largar ali um pouco do solvente, você vai acabar prejudicando o teu compressor ali na frente. Então, na hora que a gente for entrar um pouco nisso aí, vamos aprofundar para o técnico entender mesmo, né, aonde é que ele tem que... Tu sabe que tu falou um negócio muito importante aqui agora. Produto de limpeza. Produto de limpeza existe várias marcas no mercado, né? Mas uma das preocupações que eu tive quando eu fui assumir essa bronca de falar do GP Clear, que o Juliano falou para mim assim, ó, Beto, tu vai vender o GP Clear para mim? Eu digo, putz, não vai dar agora. Eu digo, porque eu não entendia esse mercado. Esse mercado era muito novo para mim. Era um negócio que, tipo assim, eu tinha que acelerar ali, mas o meu propósito com o Juliano era pegar as ferramentinhas lá, que é a minha praia. Uhum. E, puta, mas eu também, quando eu cheguei em casa, eu olhei pra minha esposa e disse assim, caraca, velho, acho que eu falei bosta pro Juliano. Desculpa a expressão, mas foi literalmente isso. Ele disse, não. Aí eu digo, não, mas eu não podia ter dito não. O cara tá apostando em mim, tá trazendo pro lado dele, e eu vou dizer não. Mas aí eu, pensando naquilo, comecei a conversar com ele e disse, não, agora eu vou estudar o teu produto. E aí comecei a estudar o produto GP Clear, e com a minha visão de campo, eu entendi que todo mundo fala contaminação, todo mundo diz em contaminação, mas, por exemplo, se tiver um pedaço de cobre dentro do tubo, não é contaminação. Fui eu que botei esse cara lá. Eu que não fiz as boas práticas. Correto? Sim. Então, aí eu comecei a ver o que é uma contaminação. O compressor queima. O compressor queima o quê? Queima o induzido do compressor. Ou seja, o corpo do motor queimou. Né? Não foi a compressão, não foi isso. Geralmente queima o induzido. Esse induzido faz o quê? Ele faz a mesma carepa, por exemplo, que faz uma abrasagem. Mas os caras falam que na abrasagem eu tenho que passar um fluxo de nitrogênio para não deixar a carepa. Mas quando eu estou com o meu sistema em funcionamento, eu não tenho como fazer isso. Mas aí eu comecei a pensar, então como é que funciona essa contaminação? Aí eu comecei a analisar e entendi. É o fluido que está lá dentro, que leva o óleo arrastando para tudo quanto é lado. E quando vai acontecendo essa queima, não acontece assim, né? Ela vai ao longo do tempo, desgastando, aquecendo, formando aquela borra ali dentro. E aí o óleo passa esse cara em todo lado. Aí eu descobri, tá, então eu tenho que tirar o tal do óleo. Por quê? Porque o óleo é que sujou, o óleo é que criou aquela carepa, o óleo é que pegou tudo aquilo e grudou no tubo. Aí eu comecei a pensar, como que vamos mostrar isso? Aí o Juliano estava com aquele equipamento lá na Febrava, era a primeira vez que ele estava botando o negócio lá, ele ainda não tinha um conceito já formatado daquilo. Mas ele já sabia que isso aqui é o cara que vai fazer o negócio acontecer. O início tá ali, a ideia tá ali. A ideia estava ali. Aí eu peguei aquele condensador e disse para ele assim, ó, guarda que esse aí é meu. É igual eu fiz ontem contigo. Isso. Foi. Guarda que esse aí é meu.
Aí ele ficou assim, não, porque não sei. Guarda que esse aí é meu, a professora tá aí. Aí me deu a luz assim, eu vou botar óleo dentro do condensador e vou jogar pressão. Quando eu jogo pressão, automaticamente o cara olha e vê o que que é sujeira. O óleo espalhado dentro dos tubos, formando aquela crosta, e aí ele, putz, tá aí o que eu tenho que tirar. Então quem é que eu tenho que tirar da jogada? O óleo. O que que o produto tem que ser? Um solvente de óleo, né? Se ele não solver o óleo, ele não tira o óleo, eu não limpo, né? Ah, pô, Beto, mas e agora? Como é que eu vou explicar isso? Eu vou explicar pro cara o seguinte: o óleo tem que ser solvido e tem que ser tirado. Mas e o compressor que eu vou colocar novo? Ele tem óleo internamente? Eu tenho que cuidar daquele óleo. Eu tenho que fazer o quê? Botar produto. Se eu boto 1 quilo, tem que tirar 1 quilo. Se eu boto 2 quilos. Ah, mas Beto, esse produto ele tem uma fácil evaporação. A temperatura ambiente, se eu botar ele aqui e botar uma película fina, ele evapora. Pô, beleza, me ajudou. Eu não estou passando nitrogênio. Vou criar um fluxo de nitrogênio a baixa pressão, porque eu quero fazer ele ir para fora do meu condensador. Se eu boto pressão demais, crio uma película fina, a pressão está mais alta, passa e vai embora. Eu não quero isso. Eu quero que ele continue andando, ele continue empurrando aquela gotinha que ficou lá dentro. Isso eu vou fazer. Tem que andar com o tubo cheio, né? Tem que andar. É isso. Porque se você soltar muita pressão, ela vai passar por ele e, né, fica uma parte em cima do tubo que não tá ali empurrando o óleo. E ainda ajuda a espalhar, né? Então a ideia começou a surgir e eu comecei a pensar, o que tem de diferente aqui de tudo que a gente fazia? Nada. A única diferença é que o nosso mecânico hoje não se ligou numa coisa. Ele quer pular um procedimento, que é fazer a limpeza. Quem é que está arcando quando ele pula esse procedimento? Ele, que está trocando o compressor. Que ele acabou de dizer pra gente que o fabricante já está começando Mas você a sabe, podar. eu gosto de pensar no porquê que as pessoas pensam as coisas. Por que que ele pula essa limpeza? Eu imagino que ele pensa que a limpeza é para tirar a umidade só. E eu acho que ele pensa assim, se é para tirar a umidade, eu vou fazer o vácuo. E vou tirar a umidade com o vácuo. Mas não é, né? Nós Não é temos desse óleo jeito. ali dentro, né? Nós temos. Então, tá vendo como tudo tá linkado no óleo? Mas é como ele falou: o cara quer pular o procedimento achando que vai resolver assim. Boas práticas e procedimentos não pode uma substituir a outra. Eu tenho que fazer os dois o tempo todo. Mas até então, o que que acontecia? Esse cara abre as portas da loja e ele já faz um acordo com o cara lá do compressor. Amigão, o seguinte, eu tenho que dar garantia pro meu cliente final. Eu sou parceiro dele, eu compro de ti, mas eu sou amigo dele. Aí o que acontece? O cara já tá tão acondicionado, saber que o compressor queima dentro da garantia. E o Rony vai lá e, beleza, tá aqui campeão. Só que ele não parou para pensar o seguinte: quem vai pagar a mão de obra dele? Quem vai pagar o dia dele? Quem vai Isso. pagar a gasolina que ele gastou? Por ele ter pulado Uhum. um procedimento. Isso quando não pula o vácuo ainda, né? Aí ele já pulou 2 procedimentos. Vocês sabem que o tiozinho da geladeira me ensinou muito isso, porque é o seguinte, a geladeira, se o cara pular o procedimento da limpeza, ou ele usa o álcool metílico, ou ele não vai fazer a geladeira funcionar. Porque a umidade dentro da geladeira congela uma bolinha lá, tope o capilar, a geladeira Já era. para de funcionar. E a gente viu isso ontem, né? Eu tinha um cliente lá que falou, pô, mas aí eu vou gastar muito. E tu falou pra ele, tá, mas e o teu tempo, né? Se você tiver que voltar lá pra fazer tudo de novo, esse serviço, quanto que você vai gastar? As pessoas às vezes não pensam nisso, né? Não pensam nisso. Hoje eu tive uma experiência com o cara que disse para mim que limpava com thinner. Ô, louco. Cara, vamos dizer assim, o thinner solveu o óleo, beleza, solveu. Mas tu imagina o que ele vai fazer com tudo que tá lá dentro do compressor. Caramba. Ah, mas eu sempre fiz, nunca tive problema. O cara que ele estragou a geladeira nunca mais vai ligar para ele. Ligou pro outro e arrumar, é isso mesmo. é isso Nunca mais vai ligar para ele, entendeu? Todos os problemas que teve era garantia de compressor. Nunca foi o time. Então, mesmo. O problema não era. tu limpar uma geladeira com um thinner, cara, tem É um evaporador de sacanagem. alumínio, né? Tem um compressor lá embaixo que é ferro e chapa preta interna dentro, tá? Em algum lugar ficou thinner, velho. É. Ele não conseguiu tirar tudo lá de dentro. Hein, Beto, falando em refrigerador, né? As dificuldades que hoje se tem para mexer com capilar lá dentro do gabinete, fechado com poliuretano. Como é que a gente faz aí para mandamos o fluido em que sentido aí? Ontem a gente estava conversando também sobre isso. A galera toda, não, o que eu vou entender de um ciclo de refrigeração
para eu entender como é que eu vou passar o fluido, por um lado ou pelo outro. Por exemplo, me remeteu a desmontar um evaporador e saber como é que é a conexão do capilar dentro do evaporador. Ele deixa bem na pontinha para ter um fluxo mais fácil, ou ele bota um pedaço do capilar lá para dentro e fica uma abertura para causar sujeira aqui dos lados? A gente tem que começar a pensar tudo nisso. Aí eu entendi que o capilar ele tem uma parte para dentro, que ele bota um pedaço para dentro, mas a solda está aqui atrás. E em volta dele tem um espaço físico, que pode entrar sujeira aqui e ficar batendo aqui, porque a ponta do capilar está aqui. Exatamente. Então, se eu passar o gás por aqui, eu vou mexer na sujeira para depois entrar no capilar. Mas se eu passar o capilar por aqui, eu estou criando um fluxo para lá, que vai levar toda essa sujeira e vai sair lá embaixo. Então, tudo isso a gente tem que pensar, né? E aí eu comecei a pensar, pô, passa pelo lado do capilar. O capilar é o orifício menor que tem. Qualquer sujeira que possa ter lá dentro, além da abertura do capilar, vai me entupir o capilar. E aí a gente pensa, eu estou lidando com uma geladeira, uma side by side, vamos dizer lá, que custa de 5 pau para cima, né? E se eu fizer meleca lá, como é que vai ficar? Se eu estragar a geladeira do cara, como é que eu vou furar a geladeira do cara? Vou fazer um capilar por fora? O que eu vou fazer? Então, esse conceito de educar, a gente tem que ter em todo momento. O fluido de limpeza, como o Rony está falando, é um negócio que a gente tem que se educar a trabalhar com o cara. Mas eu tenho chance de não trabalhar com ele, Rony? Não, eu acho que dentro da refrigeração hoje, eu acho que não. Não tem mais como, né? Eu acho que não tem como. O cara não entender que se ele não limpar, ele vai prejudicar o equipamento, é batata que ele vai fazer errado. Até pensei aqui, fiz um exercício de tentar achar alguma coisa que E olha poderia dar certo. E vamos lá, Igor. Estamos falando com alguém que não conhece? Pouco tempo, né, de refrigeração aqui. Não tem jeito. Mas eu tô lá na Temperfrio, Beto, faz 19 anos, né? Vai fazer 19 anos. E eu fiquei um período ali no setor de garantia, né? Eu fazia entrada de nota, cuidava da garantia. Putz, então tu sabe muito disso. Eu abordava bastante técnico com esse tipo de problema em compressor. E ali o Rony me ensinou muito a abordar, ver o que estava acontecendo. Quando a gente via que o técnico tinha culpa ali, aí o Rony sempre pedia pra gente fazer uma análise, se ele vinha dando bastante garantia. A gente levava ele pro Rony, o Rony conversava com o técnico, tentava Educar ele. Isso aconteceu com vários técnicos ali. E eu acho que eu fiquei 17 anos ali, mas naquela posição ali eu devo ter ficado uns 12 anos, né? Sim, e o Vedder acompanhou muito isso. A gente tem uma triagem, né? Por exemplo, se a pessoa está devolvendo um compressor hoje, nós sabemos quantos compressores ele comprou para devolver um. Então, qual é o percentual de garantia desse cidadão? E aí, quando ele está fora da curva, né? A galera anda aqui, ele está aqui, a gente chama para conversar e fala, cara, tem alguma coisa aí que tá errado. Como é que você faz os seus procedimentos, né? O que a gente pode te ajudar aí para que ele consiga se adequar para o mundo, né? Ele tá levando prejuízo. O que você falou? Ele tá cobrando por um e tendo que botar 2 compressor. Tá me dando prejuízo. Se for uma ferramenta ou algo que você tá me vendendo, você tá te dando prejuízo. E o cliente final também, né? Porque a gente não falou dele até hoje. Mas o cara tem lá uma conveniência, né? A cervejeira dele lá parou lá. Ele tá esperando o cara do outro compressor lá. Sim. Tá levando prejuízo também. E teve vários casos de teste de bancada que eu levava pro Rony, assim, o Rony verificava, conversava com o técnico, o que ele tava fazendo lá, o que ele tava usando. E já chegou, dá um norte pro cara, o cara voltar lá no outro dia e resolver o problema e voltar na Temperfrio pra agradecer. Pô, não, cara, eu fiz de tudo, cara, eu não imaginava que podia ser aquilo lá. E o Rony foi lá e tirou a dúvida do cara. E aproveitar esse gancho do Rony, quando eu comecei a entender o produto, que eu comecei a me ligar que o óleo era o grande mistério das coisas, eu comecei a ligar. Cara, se esse cara pegar esse óleo e botar dentro da minha bomba de vácuo, ele vai estragar a bomba de vácuo. Se esse cara chegar lá, não fizer o procedimento de fazer os flanges corretos, de fazer tudo, todas as ferramentas estão linkadas com essa história, né? Se ele não souber um maçarico, ele não chegar lá, não souber fazer uma abrasagem, ele vai danificar o maçarico, porque ele vai botar a culpa no maçarico. Então, quando a gente pensa um pouquinho com a cabeça mais aberta, a gente começa a entender o procedimento e as boas práticas, vai linkando uma coisa na outra, né? Com certeza. Então, se eu não hoje pensar que eu tenho um produto de limpeza, que ele é muito bom, mas se eu não ensinar o cara a usar o produto, se eu não ensinar ele que o produto, ele é meu amigo, quando eu faço as coisas corretas com ele, mas ele também pode ser meu inimigo, né?
Aí o cara não pensa, mas vai trocar o compressor. Eu tenho o Rony lá para me dar garantia, para que que eu vou me preocupar? Né? Mas ele não pensou que ele tá fazendo 2 serviços e não ganhou nenhum. Porque o primeiro, ele já pagou a conta. Entendeu? E ele foi trocar de novo, perdeu Que tudo. gasta é. Uhum. Ele E- perdeu tudo. E para nós, né, culminou que esses problemas de garantia, principalmente em compressor doméstico, ele veio tudo de uma vez só. São 3 fatores. Eu teve a introdução do R600, que tirou ali uma quantidade de carga, diminuiu muito, né, a quantidade de carga, que é fácil do técnico errar. 80 gramas, pô, vou colocar 30% a mais ali, se ele não estiver pesando com uma balança de precisão, ele vai colocar mais, né? Não funciona mais só. Se ele não se ligar que o troço está trabalhando em pressão negativa, ele vai dizer, puta, não tem gás? E para ir 30% a mais de 80 gramas, né? É muito rápido, É um né? absurdo. E aí veio também os fabricantes de compressores que tiveram que se adequar, né, às normas de consumo, reduzir o tamanho das máquinas, tanto para concorrer, quanto para que se adequasse, né, para ter o selo do Inmetro. O que acontece aí? Diminuiu o material, diminuiu a quantidade de óleo no cárter também, então Muita coisa quando para você dar tem errado. ali Né? o retorno de líquido, né? Se for pouco retorno já é prejudicial, porque a quantidade de óleo Já tá depositada faltando ali lubrificante. é pouca, né? Aí você tem também a entrada, né, a proibição aí do 140 do 11, né, Sim. e a restrição do 141B e a entrada dos solventes alternativos. Então a gente sempre trocava essa ideia e dizia, não, é compressor, cara. Os técnicos sempre falam pra gente, cara, é compressor. Os compressores ficaram muito ruins. Aí você chega pra Embraco e fala, cara, compressor, velho, vocês estão fazendo esse compressor. A Embraco olha pra ti e fala assim, cara, sabe qual que é o retorno da Whirlpool? É 0,06. Você fala, pô, então não é compressor. Aí você vai e fala, não, mas é o R600, né? E aí você começa a discutir. São 3 fatores que combinaram e que a gente precisa trabalhar muito em cima disso, mostrar muito isso, treinar nas 3 pontas para que o técnico tenha ali, de novo, né, a tranquilidade de colocar um compressor ali e ir embora, que o serviço está feito, não precisa voltar. Essa dica que o Rony deu pra gente agora, se a galera for pensar, o que ele falou pra gente? Não existe 2 compressores sendo fabricados. Um para o fabricante e um para mandar para o lojista. Existe uma linha de montagem. Né? Então, todos os compressores, eles não estão ali de alegre. Eu não fiz um para botar para o Igor queimar amanhã. Então, esse é o procedimento que a gente pensa hoje com o GP Clear. Vamos educar o cara, vamos fazer ele entender o que é um procedimento de limpeza, tanto para... Hoje a gente está nas 3 linhas, né? A gente está na câmera fria, ou seja, frio alimentar, estamos no residencial e estamos lá também na automotiva. O que muda de um sistema de refrigeração hoje para um automotivo ou para uma câmera fria? Nada, eu tenho um evaporador, um condensador, uma válvula de expansão e 2 trocadores de calor. Entendeu? Isso aí não vai mudar, né? Se não muda aí, o cara já tem que pensar assim, putz, não mudou? O que eu estou fazendo de errado? O que está acontecendo? Por que não está gelando? Por que não está isso? Ah, eu não sei passar o produto, eu não sei limpar, estou botando o compressor sem limpar. Então, ele já está atestando que ele está fazendo alguma coisa errada. Então, a ideia toda, né? Vamos voltar lá para o nosso primórdio aqui do podcast que a gente estava conversando, é fazer isso aqui acontecer para a gente trocar justamente esse papo saudável. O Rony é amigo do fabricante, o Rony é amigo do instalador final, o Rony é o cara que vai ajudar a galera, o Rony vai ajudar o Beto na GP Clear, né? Mas a corrente final a gente vai fechar para atender o nosso consumidor final. É isso aí. A Tudo nossa... em função dele, né? Tudo vai gerar em função do cara. Então, quando ele entrar na loja, ele tem que entrar sabendo disso. A gente sabe que... A gente já falou muito disso, mas a gente vai continuar batendo nessa tecla. Hoje, o cara tem que pensar que a gente é amigo. A gente não quer fazer ele perder tempo, porque tempo a gente sabe que é dinheiro, né? Mas agora ele tem que pensar assim, né? Trocar a gente por 10 centavos no cobre. Caraca! Acontece demais, Dá né? raiva demais da conta, ó. Assim, ó. Pensa na gente como o cara que traz solução, né? Sim, não dá para ser só preço, né? Não. Mas eu acredito que tem um ditado, né? Quem por preço vai, por preço volta, né? É Então, isso. o cara que só olha preço, ele também não é fiel a ninguém. Não. E um dia ele vai olhar
para algo que fizeram e ele vai comparar, né? Ele vai comparar as experiências dele. Sim. E um dia ele vai também sofrer isso no serviço dele, né? Porque se o meu serviço não vale nada a mais, não agrega valor nenhum, será que o dele também agrega, né? E aí ele vai começar a pensar diferente. Eu acho que isso é o tempo. Eu acho que o tempo conserta isso aí. E essa reflexão que a gente tá falando, cara, é nada mais é do que tipo assim, ó. A gente tá esticando a mão, né? Tá. A gente não tá dizendo pra ninguém assim, cara, a gente tá aqui, velho. Tô te dando a mão. É isso. Vem cá, vamos entender a dor, vamos se abraçar, vamos, né? Eu tô aqui falando de ferramenta, falando do fluido, mas não tô querendo dizer que eu sou o dono da razão. Eu quero esticar a mão pra esse cara e saber que, pô, tô aqui hoje em Maringá. Ele olhar e dizer assim, pô, eu vi o Beto lá em Maringá na Temper Frio. Pô, a Temper Frio, eu vou lá trocar uma ideia com o Rony pra ver. Ele falou que entendeu lá o processo do Beto. Vou lá trocar uma ideia com ele, Exatamente. né? O nosso amigo que não fala muito, Titico, mas tá aqui. Eu acho que Titico ficou melhor que Tibico. Eu acho que vai ser Titico. Ah, não é Titico, A meia hora falando Titico. Nós estamos deixando que é o primeiro, né? Então vamos lá, vamos me redimir aqui. Como é que é mesmo? É que Titico é outra coisa. É Tibico. 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 É o sotaque, Tá né? vendo? Ó, É o Tibico. sotaque. É que meu sotaque não consegue falar isso. É o sotaque. O Tibico falou um negócio importante pra gente aqui. Ele cuidou de garantia, cara. Chega lá na loja e pergunta pro cara: ô, Tibico, olha só, o compressorzinho, botei lá. Não tá gelando. Me dá um toque aí, pô. Troca uma ideia comigo. Entendeu? Pior que eu trocava uma ideia legal com os caras. Hein? Não tem um acesso? E eu descobria o que tava acontecendo lá, eu falava pro cara, o cara é verdade. Então, assim, ó, nada mais é do que a gente tá aqui abrindo o coração, né? Falando de refrigeração, falando um pouquinho da minha trajetória aí, né? Nós estamos hoje com o âncora aqui, pô, nós ficamos até assim, né? Pô, tem um Rapaz, âncora. eu tô quieto que eu tô deixando a experiência falar. E eu fico aqui na minha Tem aqui. uma história legal de quando eu comecei a vender a GP Clean, o produto, né, de Ó. limpeza. Acho que foi com o Renan Pinha. Um cliente nosso foi fazer um serviço, né? Aí pegou fogo lá e se queimou. Ele se recuperou, ele voltou a trabalhar, né? Ele foi comprar um produto na loja. Aí eu falei, ó, esse produto não pega fogo. Esse de limpeza você pode usar que não pega Esse fogo. é o GP Aí Clean. a partir dali eu só vendi GP Clean. Na abordagem eu já falava pro cara, eu tenho um produto aqui que não pega fogo. Esse aqui você pode ficar tranquilo. E a maioria eu acho que ele é inflamável. Essa também é uma característica importante. né? Eu gosto de falar nesse assunto assim, ó. O lojista, o Rony, ele tem que ter todos os produtos. A gente tem que agradar a gregos e troianos, né? Uhum. Tem gente que gosta de um produto, tem gente que gosta de outro. A gente, nessa hora, a gente tem que ser um pouco político, porque o que acontece? Nós não podemos segregar nada, né? A gente tem as portas abertas para todo mundo. O que eu costumo dizer sempre? Aquilo que tu consegue te adaptar e consegue fazer que eleva o teu conhecimento é show de bola, né? Tem produtos que, obviamente, tem essa coisa tem um solvente que tem que não sei se é solvente, né, digamos, mas eu pensando assim, pega fogo. Mas não quer dizer que o produto é ruim. Porque a gente está falando aqui que tem que educar as pessoas para cada momento, né? Às vezes tem um momento que eu preciso usar um produto que tem uma característica diferente para poder me dar aquele resultado final. Hoje a gente está falando educar o cara, porque a gente não tem como segregar, a gente tem como educar, né? E cada vez mais fazer o cara entender. O mercado não fabrica dois compressores, um que entrega para queimar e o outro que entrega para durar. Tudo tá para agregar o dia a dia da gente e fazer o produto final ser o quê? O nosso tempo valer dinheiro. É aí que a gente volta naquele ponto, né? Que tem que confiar no distribuidor. Cara, o distribuidor não é teu inimigo. Ele não vai te fazer o mal, ele não vai te mandar um produto ruim. Não existe isso. Tem que confiar. O técnico às vezes quer discutir, quer brigar. Eu falo, não, mas eu tinha te avisado que isso poderia acontecer. Mas ali eu entendo que também na hora da raiva, vários técnicos não param, né, pra enxergar. Mas voltando àquele ponto, confia no teu distribuidor. Não tô falando pra confiar na Temper Frio. Não, teu distribuidor. Às vezes você tá aí do outro lado do Brasil, compra no outro distribuidor. Confia nele. Nenhum distribuidor quer teu mal. Nenhum. Eu vou agregar vou acrescentar mais uma coisa. Tu tem que entender que o teu distribuidor é teu parceiro, pô. Isso. O que é o slogan? Parceiro Temper Frio. É isso.
A gente tem que começar a entender isso. Tu não tá de paraquedas aqui, né? Não. Tu não caiu aqui assim, Eu tô. Não tá, não. Foi 20 anos. caminhando Aí. devagarinho, né? Muita jornada junto com os técnicos. A maior escola que tem, eu digo para o distribuidor e o lojista, hoje eu não tenho mais essa oportunidade de estar na linha de frente do atendimento. Então, até por isso que a minha visão da prática ela ficou reduzida. Eu tenho mais uma visão teórica hoje. Mas quando a gente começou, era lá no balcão, né? Então, é o dia inteiro aprendendo. O cara chega, tô com um problema, fui, não resolvi, resolveu de jeito, tá? Resolveu assim, você já fala, pô, cara, ele resolveu assim. O próximo que chegava, você fala, ó, faz Eu assim tenho que você vai solução, resolver. Então, logicamente que a gente não foi para campo, né? Fazer, botar a mão na massa, instalar, medir, não, isso a gente nunca fez. Mas o que se aprende com um técnico, e aí se aprende com vários, né? Uhum. Aí você aprende com o erro, com os acertos, você vai, né? Você tem ali um repertório. Infelizmente, hoje eu já não consigo mais participar disso, mas o pessoal que tá aí na linha de frente da venda É participa isso. sim. Mas eu digo assim, né? Esse cara tem a receita. Tem. Às Várias. vezes, quando você tem a receita, tu não precisa ser o melhor. Mas tu tem a receita. Tu vai lá, tu faz e o negócio acontece. Ele tem a receita hoje. De tanto ele ouvir a dor do cara que tá do outro lado, hoje ele tem a receita. Isso. E a receita não tem como tu mudar. Ah, tu pode acrescentar, tu pode botar um ingrediente melhor, mas a receita do bolo é a receita. É aí que tá. E aí que criou uma equipe fidedigna Temper Frio, não é? Porque daí a equipe da Temper Frio aprende com o fabricante, aprende com o técnico, vem com essa A postura, expertise esse já sabe do conhecimento, negócio. e aí é uma equipe fidedigna Temper Frio. Se a gente tá falando tanto de fidelidade, vamos lá, galera, tá aí, ó, tá na mão, é só ter parceria que a gente faz acontecer. É isso mesmo. É isso. Quem diria que hoje eu tô aqui com o Rony fazendo um podcast, pô. E o primeiro, hein? E o primeiro. É verdade. Que honra poder estar aqui hoje com Pô, vocês. é uma honra nossa de poder receber você aqui e ter pessoas que transformam, né? Que faz a diferença. Porque hoje falar, todo mundo fala, né, Betão? Agora, se o que tá falando faz sentido e se isso vai ajudar alguém, é um pouco diferente, né? E nós começamos com essa ideia aí, né? Tomara que dê certo, a gente evoluir com o podcast. Depois de um treinamento da Electrolux, a gente ficou lá, foi todo mundo embora e nós ficamos acabando de Trocando arrumar ideias. o salão ali e tomando um pouco de chopp que tinha ali. E começamos tem um outro vendedor também que era para estar aqui hoje, não pôde estar. Aham. Não só um, tem vários, né? Sim. Mas aí ficam jogando o assunto e se divertindo com o assunto, mas ao mesmo tempo desenvolvendo o assunto. E isso é muito bacana, né? Aí eu pensei, falei, cara, esse troço, nós estamos perdendo tempo aqui, isso aqui devia ser um podcast. Falou. E eu vejo, às vezes, como o Pânico, né? Eu sou fã do Pânico, do programa Pânico lá, Acho a muito maneira legal também. como os caras abordam, né? E aí Uhum. fica um do lado e dá um cutucão, fica um outro, não sei o que e tal. Então é um negócio divertido. Você trabalha, você aprende, você passa conhecimento de uma forma divertida. E veio esse tal, eu falei brincando, eu já tinha tomado umas, né? Aí, quando foi ontem, o Igor falou assim, amanhã nós vamos fazer o podcast. Ele tava lá, Tá de falando, achei. brincadeira. Não, né, velho? a gente tava tudo lá se xingando e dando risada e se abraçando e um passando experiência pro outro. É maravilha. E o Rony soltou na roda ali. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? O Rony soltou, eu falei, não, tem que. A gente Faltou realmente. uma promessa. A ideia é excelente. Qual a promessa? Faltou a cervejinha. Pra nós A tomar cervejinha, aqui no podcast. que foram buscar e nunca mais voltar. Tomaram voltaram, nossa já cerveja faz uma no hora meio do que foram caminho aí, eu buscar. acho. Eu acho que eles estão tomando. Eu acho que estão tomando ali. É que a gente pensou que não ia conseguir falar, né? É. Sem tomar. Lá deu certo, né? Mas era lá, né? É verdade. E às vezes a galera pode estar olhando essa descontração aqui pensando assim, os caras estão lá enchendo linguiça, né? Mas justamente isso aqui está acontecendo por ontem a gente está dentro da loja, Foi. ver a dificuldade das pessoas em entender o fluido, colocar do jeito que o Rony botou pra gente aqui. Cara, a gente tem que entender o negócio, né? A gente tá de uma maneira descontraída, mas falando sério, Sim. né? A gente tá preocupado aqui com a questão do cara não limpar e queimar o compressor, do cara ele fazer o serviço 2 vezes. São pontos que a gente aborda com descontração, mas na realidade é coisa séria, né? É pra transformar, né? Tu falou em catequizar o cara, né? Quem é hoje que se preocupa em fazer algo por alguém sem receber nada? Né? A gente vive num mundo acelerado que às vezes o cara não pensa,
vou catequizar o cara, vou ajudar, vou fazer tudo isso. A gente abordou vários pontos aqui que se o cara for pensar assim, pô, eu nunca pensei desse jeito, velho, né? Mas a gente tá aqui educando, a gente tá aqui falando pro cara o quê? Tem perfil é parceira, o Igor tá aqui, o Tibico tá aqui falando um pouco com a gente, agora eu acertei. Titico. Evoluiu aí já. Só que sem o Beto nós estava ferrado. Nós tá Sem ferrado. o Beto Não, ele A gente precisava de um cara. Que foi ontem que a aconteceu. estrela, né? Aham. A estrela. Tem Não. que ter, Quando tem que ter desce- estrela, né? Quando desceu eu e a Gabi lá, ele desenrolando e falando, e todo mundo juntando em volta dele aquele bolo. Eu falei, cara, olha esse daí, desenrolando. É Eu falei, amanhã que a gente é pega amanhã. Amanhã. É amanhã. Já cheguei no Beto. Beto, como é que tá a tua agenda amanhã? Ele falou, não, tá tranquilo. Eu falei, amanhã é um podcast. Nós nem tem podcast. Eu cheguei Nunca detalhe- tivemos um podcast. Nunca. Isso aqui foi criado tudo ontem. A nossa logo foi criada ontem, que você vai ver aí no canal. Eu cheguei para as meninas do Marcos, meninas maravilhosas. A gente tem duas ali, a Gabi e a Bruna. Um forte abraço para elas. Mas desenvolveram aquilo lá em 3 horas que tivemos. Desenvolveu nova logo, desenvolveu o nome, criou o canal, criou o Spotify. Já, sabe? Elas vieram aqui, estão observando como é que funciona tudo. Então, isso é a essência Temper Frio. A gente faz acontecer. Isso pelo parceiro. A gente só consegue ter essa conversa desse jeito porque olha só, ele passou pela garantia. Olha a dor que é passar pela garantia. Tu olhar face a face do cara, saber que ele tá errado, que ele fez um negócio errado e tu olhar assim, como que eu vou negar a garantia pra esse cara? É difícil. Olhar pra esse cara aqui e dizer pra ele assim, ó, cara, eu troquei o compressor lá. Aí ele vai pensar assim, tu perguntou quantas vezes ele trocou o compressor? 10 vezes. O Rony quer matar ele. Mas daí o Rony vai pensar assim, olhar, como é que ele vai dizer pro cara não? A gente não. A gente fazia a troca a primeira vez, né? Mas a gente orientava pra fazer o serviço direito lá. A gente já. Então, tá vendo? Ele arrumou um jeito de olhar pro cara e dizer assim, cara, eu vou te ajudar agora, mas se tu não me ajudar depois, eu vou me ferrar lá depois. É. Então, essas coisas só acontecem porque tá aqui uma experiência danada, tá aqui o cara que veio, trouxe a gente pra cá, deu o pontapé, trouxe, fez a coisa acontecer, tá aqui o cara com a experiência desse falando, eu tô aqui passando um pouquinho daquilo que eu já passei, entendeu? Então, o nosso intuito todo é só um, é acordar, vir trabalhar e fazer o nosso melhor, né? É isso. A gente chega a ser chato de tanto falar Temper Frio, mas a gente tem que dizer o que, que a gente pensa, o que, que a gente quer fazer, o que, que a gente quer falar. E nada disso acontece se não for ali, não é? Nada acontece se o cara não entrar lá e não olhar e dizer assim, pô, cara, eu queria a peça tal que não tem. Nada acontece se eu não passar para eles. Então, digamos assim, é uma engrenagem que só funciona se a gente pensar, quer ser meu parceiro? Vamos ser parceiro. Entendeu? Ah, Todo mundo envolvido, né? tu não gosta de mim? Beleza, não tem problema nenhum. Né? Mas a coisa é, todo mundo envolvido, todo mundo para um bem comum. E eu vou bater numa tecla que o Rony falou, que eu concordo sempre, eu sempre falo. Galera, tempo é dinheiro e tempo passado não volta. Não volta. Tu pode correr atrás, tu pode fazer o que tu quiser. É um Cara, recurso não renovável, né, Beto? não E tem escasso. escasso pra caramba. Escasso pra Tempo caramba. é. Porque, tipo assim, ó, eu vejo ele muito isso, porque mas e muitas vezes eu tava no hotel querendo estar com a minha esposa, querendo estar com meus filhos, entendeu? E aí eu saí de casa para trabalhar. A minha esposa teve muitas vezes que criou os filhos sozinha, né? Ela chegava lá e disse assim, não, vai que eu tô dando conta aqui. É difícil? É, mas ela tava ali, parceira. Então hoje, ninguém tá aqui de alegre, ninguém tá aqui de bobo. A gente só quer passar o nosso conhecimento e fazer o cara acreditar que a gente é parceiro. Estamos aqui para ser parceiro. Mas a gente fica até sem palavra, né? Todo mundo. Não, mas olha só, Mas quanta é experiência isso, que a gente tem aqui, né? Muita experiência. Então, se a gente tá falando disso pro cara, pô, tá lá do outro lado, pô, mas eu não gosto do vendedor. Cara, a Temper Frio não tá lá para dizer para ti que tu tem que gostar do vendedor. Se tu não gosta do vendedor A, vai pro B. Se não gostou do B, Sei, você abordou, é legal. entendeu? Eu faço parte de uma equipe também na Temper Frio, né? Eu faço treinamento agora, supervisor de venda. E sempre quando eu abordo os alunos do Rodrigo, lá em Umarama, eu falo pros caras, ó,
a gente vai passar um vendedor, mas se você não der certo, eu te passo para outros. Se você vê que não deu certo com esse vendedor, a gente tenta com outro e tenta com outro. O importante é ficar na Temper Frio, não importa o vendedor que estiver te atendendo. Se te atendeu bem, você gostou, você ficou com aquele. O cliente é rei nessa hora. Né? É, Não tem coisa pior do que você comprar com uma pessoa que você não gosta de falar. Isso. né? Eu passo por isso às vezes, porque eu também sou comprador. Sim, a gente é consumidor também, né? E sou comprador profissional, na realidade, né? Porque grande parte da linha eu compro. Ainda hoje, eu ainda acumulo a função de compra em produtos maiores dentro da Temper Frio. Então, assim, cara, é terrível quando você tem que falar com uma pessoa que parece que ela não consegue te ouvir, ou que ela quer te atrasar, ela não consegue, sabe, resolver meio que. Lógico, todo mundo tem limitação, você tem governança, você tem compliance, você tem um monte de Sim, coisa para sim, seguir, sim. né? Mas, cara, quando você vê que a pessoa, ela mesmo, ela não tá fazendo o que ela poderia fazer para resolver, aí você se sente obrigado a desviar daquele caminho, né? A contornar aquilo. É no momento que muitas empresas perdem os clientes. Logicamente que da mesma forma que a gente fala aqui de catequizar os técnicos, a gente também tem que catequizar os colaboradores, Sim, né? exato, O sim. vendedor, né, para ele ter mais conhecimento e atender melhor. Não é uma tarefa fácil. Não. Eu vou dizer para vocês que é uma das mais hard, né? O Brasil, ele tem dois desafios grandes, né? Que são a mão de obra hoje, você profissionalizar. Tem bastante gente, mas gente especialista em algo, gente com vontade de fazer é difícil. E a outra é a parte fiscal, né? Então o empresário ele luta muito nesses dois campos, né? Para conseguir ir lá fazer um golzinho de vez em quando, Sim. você tem que lutar muito nesses dois campos. E a gente tem essa abertura. O cliente ele pode tá com erguer o dedo, cara, não quero mais esse vendedor, vamos te arrumar um outro, vamos entender a tua dificuldade, o que que é, por quê, né? Vamos entender, é um conhecimento mais na refrigeração comercial, é mais no automotivo, é mais numa linha branca, vamos direcionar você para o cara que tem ali uma melhor, né, um melhor conhecimento naquela linha. E a ideia do podcast também é para que os nossos vendedores eles também se desenvolvam. Sim, Né? Eles têm sim. que olhar para isso também como um canal de desenvolvimento. Essa é a nossa missão. Nós caminhamos para isso. Porque a gente fica pensando, pô, eu vou fazer um treinamento hoje, amanhã entra outro, é quase que o mesmo treinamento, depois de amanhã é outro, quase que o mesmo treinamento. Então, se você conseguir gravar isso, disponibilizar de uma forma organizada, e a pessoa do outro lado, né, tiver a paciência ali de acompanhar, de assistir e a vontade, eu acredito que a gente pode transformar por isso também. Transforma muito. E por que eu tô falando isso para vocês assim, que às vezes a gente também tem que dar essa expressão para as pessoas? Como eu visito muita loja, eu conheço muito o mercado, eu vejo que às vezes às vezes o cara chega incomodado e no simples fato do vendedor dizer assim, ó, já te atendo. Às vezes o cara que tá do outro lado tá brabo, Ele já quer passar para outro. ele já quer passar para outro. Uhum. Então, a gente não tá dizendo que ele não tem que chegar com pressa, ou que ele tem, mas ele tem que respeitar o tempo ao tempo, mas também se ele quiser ser atendido por outro, Tudo bem? tudo É certo. isso. Vamos se ajudar. Entendeu? Não quer dizer que às vezes ele não vai poder voltar para aquele cara que ele tava. Uhum. O que a gente quer dizer é sempre que quando a gente fala em parceria, é fazer a conversa que a gente teve hoje lá do Maçarico, né? isso É aí. trocar ideia, é conversar, tipo assim, pô, tu foi lá, tu viu isso, tu não viu. É eu não chegar e ficar escondendo o jogo para ele, como eu vou trazer ferramenta, não, mas olha só, não é jogar limpo, ó, o negócio é assim, eu compro assim, faço assim, vamos trocar figurinha, entendeu? Então hoje a gente está cada dia mais, né? Eu penso muito tempo nisso, tá? Porque eu venho muito antes do tal do influencer, eu venho muito antes de toda essa história. E eu chegava dentro das lojas e eu sempre ficava. Eu sou muito de olhar o que está acontecendo ao meu redor para eu poder me portar dentro da loja, né? Eu não vou chegar dentro da loja e vou botar na minha cara aqui um GP Clear para dizer que eu sou GP Clear. Eu vou botar no meu rosto a seguinte frase: aonde você encontra GP Clear hoje? Na Temper Frio. Eu sempre tive muito isso, de me preocupar com essa situação. O cara não pode me ver o Beto e pensar assim, onde o Beto tá, eu vou comprar. Não, eu tô dentro da loja. Hoje ele vai ver a Temper Frio. A Temper Frio tem o produto para vender para ele. A Temper Frio tem o vendedor que vai dar atenção para ele. A Temper Frio se preocupou em botar o salgadinho lá para ele comer.
A Temperfrio se preocupou em botar o refrigerante. Tanto Entendeu? que é algo bacana que aconteceu ontem, já somando a isso, que você ajudou um técnico e vendeu um produto que não é da sua linha, não foi? Como eu venho lá da Simport, tenho muito orgulho de ter trabalhado lá, o cara queria saber do produto, eu vendi o produto Simport, não tem problema nenhum. Entendeu? Porque eu não tô ali, Beto. Eu tô ali o cara que tá vendendo para esse cara aqui. Entendeu? O que que eu vou vender? Eu vou vender a qualidade do produto explicando tecnicamente. Se o cara entendeu tecnicamente aquilo que eu preciso passar para ele, a parte da venda tá tranquila, né? Então, a ideia nossa é passar isso pro cara nesse podcast, é fazer entender, é fazer essa descontração. E eu aproveitar, né? Tô aqui do lado da enciclopédia, né? Tô do lado da enciclopédia, vou trazer. Pedir desculpa pro Tibico ali. Falei. Como é que é? É Titico? Agora é Titico. E o pessoal lá não perdoa. Quando o pessoal vê isso aí, vai mudar pra Titico. Cara, foi engraçado ontem, quando eu cheguei na loja, eu nunca tinha visto esse cara. Ele desceu lá, cara, eu já vi afinidade com ele, assim, eu digo, putz, cara já chega atendendo bem, um astral. Eu digo assim, ó, tá aí o vendedor. É um comercial, né? Fudido, né? Tu viu? É. Ele já chega Pra cima, agradando. é bola pra cima. Chegou agradando, chegou conversando, e a gente vai almoçar, e a gente não sei o quê, e bababá, e fomos lá na rua. Mesmo que não levou pra almoçar, mas falou que levou. Falou? Levemos. A gente cumpre o que promete, não foi? E Levamos. tipo assim, ó, o astral do cara já, putz, vou lá, vou dar o meu melhor, né? Porque eu já fui recepcionado da maneira correta, já fui. Então eu sempre tive muito isso, né? Eu tô dentro da loja, naquele dia, eu não sou o Beto da GP. Eu sou Temperfrio, entendeu? Então, o que que eu faço? Eu tenho que aparecer o mínimo possível, mas eu tenho que fazer o cara ir lá no balcão e perguntar quanto que é o GP Clear. Entendeu? Eu tenho que fazer o cara entender isso. Que naquela loja, naquele dia, ele aprendeu alguma coisa da GP Clear. Entendeu? Ele não pode vincular o Beto. O Beto é o cara que ele vai ver lá fazendo um vídeo, que vai ser o cara que vai falar com ele lá no pessoal, entendeu? Mas ele tem que entender, no dia que eu tô dentro da loja, eu sou o cara da loja. Respira aquele ambiente, né? Tem que respirar aquele ambiente. Isso é ser profissional. Eu né? liguei pro Juliano ontem e falei, Juliano, o cara botou pra Willy e disse, cara, o cara botou uma mesa de salgadinho, tinha de todos os tipos. Sobrou até. Né? Os Sobrou. caras chegaram lá, refrigerante, cara, tinha de todos os tipos. E o cachorrão? Cachorro Cachorrão, quente, tá cara. Não tava bom o som? Tá bem ontem comigo Eu lá. levei 4 pra casa. Não sei se você sabe da maior, não sei se você foi convidado, não sei se você vai estar aí amanhã, mas se você estiver aí amanhã, pode participar com nós. É, Putz, fala aí, Tibico. Da costelada que a Temperfrio promove lá para os funcionários. Esse é um evento. Como é que é o nome, Tibico? É Temperplay, né? É um evento que a Temperfrio tem todo mês com os colaboradores, né? Ou é num beach tênis, junto com um churrasco, um futebol e um beach tênis. Ou é um churrasco. Amanhã é um truco, né? Amanhã é um costelão Um com truquinho ou truco. uma costela no tambor? Amanhã é uma não costela faz no assim que tambor eu vou e um visitar o truco. Rodrigo, bora. Bota aqui 150 quilômetros. Mas o Rodrigo vem também. Aí Traz você o já Rodrigo. chama- Ó, Traz então, ixi, tá vendo? Eu já não vou mais pra Cascavel amanhã, já vou Aí, voltar ó. pra... É por 6 isso horas que. da manhã já vai estar no fogo costela, Que 11 legal. horas, meio-dia já vai estar assado. Aí que E tá, aí pode Temperfrio. participar lá com nós. Aí que tá, isso, Temperfrio. isso hoje, cara, é um diferencial, não é uma, digamos assim, querer ser algo a mais. Não, é a parceria mesmo, que hoje isso é parceria. Yeah. Ele já trabalha igual um doido. Ele podia pegar e dizer assim, não, ó, final de semana eu vou pra casa, quero a minha mulher e meus filhos, né? Mas ele vive o mundo, ele vive o negócio, ele vive essa situação, entendeu? Eu não aprendi a fazer diferente, ô Beto. Por mais que quando você olha assim para as redes, né? Tem bastante gente que te ensina a passar 1 hora de manhã, 1 hora à tarde na empresa e dá tudo certo. Eu não aprendi isso aí, cara. Não consegui entender ainda, né? Ruim de aprender, que você tem que respirar o negócio, né? Tem que respirar, né? Por isso que eu falo com tanta ênfase, cara. Quando eu poderia ter vários outros segmentos aí que eu poderia correr para um lado para o outro. Mas hoje eu tenho orgulho em dizer, eu sou lojista. Eu falo muito isso pro Juliano. Juliano, eu sou Beto lojista. Eu não consigo ser de outra forma. Eu não consigo chegar lá. Tem um monte de gente que me diz assim, Beto, tem um cara que trabalhava comigo que dizia assim, ó, Beto, tu é o único famoso que não tem Instagram. Pior, a gente procurou ontem e não achamos. Não é?
Aí eu digo assim, cara, eu não quero ser famoso. Eu quero ser o cara que o bicho me conheça assim, ó. Pô, aquele cara tá lá na loja do Temper Frio, aquele cara pode me ensinar alguma coisa. Mas ele entenda dizer, aquele cara tá lá na Temper Frio e aquele cara pode me ensinar alguma coisa. Entendeu? Eu quero isso pra mim. Ah, claro que eu atendo vários lojistas. E não é demagogia, não é puxar saco, não é nada disso. Eu não preciso puxar o saco dele. Entendeu? Mas é o que eu acho que é o correto pra mim. E se eu acho que é o correto pra mim, pode me falar o que quiser, pode me chamar do que quiser, mas é meu. Isso é meu. Entendeu? Uma vez me falaram assim, ó, informação dada, informação guardada no bolso não serve pra nada. Então não serve pra nada tudo que eu aprendo todo dia se eu não passar, É isso. Exatamente. né? A gente tava brincando, voltando lá pro nosso brincadeira aqui, a gente tava falando, esse cara, só ele sozinho, tem quantos? 100 podcasts a gente falou, né? Não, vamos fazer, né? Vamos fazer os 101 e vamos contar a história dele. No 100º a gente conta a história do E Rony. arrancar a história do Rony. Rapaz do céu, mas aqui é segredo de sucesso. Mas assim, ó, mas ele sozinho toca É, um bocado de podcast, isso é. entendeu? Então, o que que adianta a gente pensar hoje que é alguma coisa se não for isso daqui, né? Se não for essa troca de experiência, se não for... Então, hoje, graças a Deus, eu agradeço muito a Deus, né? Eu sou um cara cristão, eu acredito muito em Deus, e eu sempre penso, quando eu tô dentro da loja de um cara que abriu a porta para eu entrar, filho, eu tenho que dizer dá licença e sair e dizer muito obrigado. Porque isso hoje tá cada dia mais difícil. O distanciamento das coisas tá cada dia mais difícil. Então, se tu tem alguém que abre a porta para entrar dentro da casa dele, cara, eu tenho que agradecer todos os dias. Entendeu? Pode até que daqui a pouco a gente não faça mais negócio. Mas eu já tive o prazer de ser convidado para entrar na casa dele. A gente tem que fazer o melhor, né? Enquanto tá ali com as engrenagens encontradas, né? Como você falou, pode ser que um dia você tá em um outro lugar, Outra ou situação. fora até do ramo, né? Em um outro segmento, mas enquanto a gente tá junto ali, tem que fazer o melhor de cada um, né? Isso é. E nós gostamos muito disso, cara. A gente tem muita parceria, traz bastante treinamento. A gente traz treinamento de ar-condicionado aí todo ano, uns 3, 4 fabricantes, vem aqui para Maringá, Faz os churrasco pra treinamentos, galera. faz churrasco, faz, É bom demais, né? faz churrasco, às vezes também nos treinamentos, né? Aí. No ar-condicionado aí, é onde tem uma verba diferenciada também, o peso da indústria é diferente, né? A gente faz também esses eventos maiores daí pro instalador, né? Mas, assim, a abertura que a gente dá é pensando que se você chega ali, eu tenho comigo assim, vai um representante me visitar. O cara vem uma vez por mês. Mas tem vários. Muitos. Sai um, chega outro. E ele vai ali, ele me fala da novidade, ele me fala do produto dele, tal. Lógico, eu vou julgar com base na minha interpretação, né? Eu vou comprar ou não, vou colocar à venda ou não, dependendo da demanda do mercado, de tudo aquilo que a gente estava conversando aqui. Mas se perde muito essa informação. Porque ele fala para mim, às vezes eu não tenho o tempo de repassar ela para minha equipe de venda. Então a perspectiva deles já não é a minha perspectiva. O que a gente quer evoluir, né? Para que esse cara faça isso que você está fazendo hoje. Hoje você está falando além da equipe de venda. Você está falando para a equipe de venda e você está falando também para os clientes. Mas queremos evoluir que quando a gente receber as visitas de pessoas que agregam, que estão junto, que são parceiros, que têm portfólio, né? Que elas também passem para os nossos clientes. Vamos passar já para os colaboradores e para os clientes. Vamos descer lá, vamos abordar o cara, né? Vamos Isso. falar. É isso. Acho que assim a gente constrói um ecossistema favorável. Isso me remete a honrar a oportunidade, né? Eu acho que todos ali, representantes, tanto a gente também, né, Tibico, a gente, os vendedores que têm perfil, a gente tem que honrar a oportunidade que a gente tem. E isso que você faz é honra. Eu corro muito atrás disso, cara. Corro muito. Entendeu? É entender como é que funciona a loja, entender como é que eu vou me portar, entender como é que eu vou chegar na orelha dele, entendeu? Porque não adianta também a gente pensar assim, vou entrar dentro da loja, mas aquele cara entrou, ficou lá sentado, ficou mexendo no celular, não abordou ninguém. E tem muito que chega, senta na nossa, na cadeira que daí tem, porque só esperando um de nós ali. Esperando um gestor de tal linha, gestor de outra linha, e é isso.
Então eu sempre me preocupei o seguinte, pô, cara, hoje eu sou temper frio, hoje eu vou vender. Aí eu corro atrás, eu falo, eu vou lá, me meto às vezes nas coisas ali, fico perguntando. Eu fui lá atrás, perguntei pro cara, como é que ele tava fazendo? Testando o ventilador. Testando os ventiladores lá Sim. da Dan. Daí eu perguntei pra ele assim, tu sabe o que é um capacitor? Aí ele disse, não, capacitor, pá. Mas tu sabe que ele também faz o sentido de giro? Tu sabe o que é a diferença de um capacitor de 220, um 380 e um 440? Aí o cara ficou me olhando assim, pô, esse cara tá querendo o quê? Vai me dar uma sabatina? Aí eu disse pra ele, tu já parou pra pensar que um capacitor 440, essa nomenclatura, é porque o cara fez uma varredura no mundo aonde é a tensão mais alta, e aí pra ele não ficar enumerando os vários capacitores, ele botou 440 aqui que serve pra todo mundo? Pra cima pode, Um né? mundial, né? Aí ele ficou me olhando assim, e eu peguei e saí. Deixou o cara lá. Aí eu digo assim, o cara deve estar lá me pensando assim, quem é esse doido? Esse Onde é que Lazarento. daí. Isso. Mas o que eu tô fazendo? Eu tô plantando. Tô plantando que depois vai chegar na hora de, puto, viu, cara? O bicho chegou aqui e falou pra mim uns negócios que eu nem sabia, velho. Então, hoje o nosso intuito é esse, educar. Educar, como diz o meu amigo Juliano lá, vamos educar. Ah, Beto, vamos fazer isso quantas vezes? A vida inteira. Até a gente, né, não poder trabalhar É mais nisso. isso. É parte, né? É parte. Começa a fazer parte do trabalho, né? Com muitas coisas a gente não fazia antes. Fazia de uma forma diferente, a propaganda, né? A mídia, era tudo diferente. E hoje, a informação técnica desse formato que a gente está fazendo é item de série. Se tu não tem, tá faltando alguma coisa, né? Vocês imaginam assim, ó, vocês dois são mais novos aí. Imagina a gente hoje ter que se adaptar, tá aqui com o microfone, ter que estar com a era digital na nossa cara dizendo assim, ó, ô, se agiliza aí, dois velhinhos, se agiliza aí. Claro que a gente, né, não, as coisas são graduativamente, vai acontecendo, mas hoje a nossa correria, às vezes é maior do que a do cara que tá lá pensando que tá no perrengue, né? Sim. Que a gente tem que estar correndo. Pô, tu imagina o cara que tem que cuidar do tributário, cuidar da internet, cuidar da mão de obra, cuidar das pessoas que estão lá dentro, cuidar das famílias que estão por fora, que estão atrás de vocês. É isso. Muita frente, né? Abre muita frente. Abre muita coisa na cabeça da gente. Mas foi legal trazer esse programa, porque nós vamos aprender muito vendo vocês falar. Tá certo. Com É só um certeza. teste, né? É só um Que nós teste. estamos Não, fazendo aqui. Nem mas- gravado não tá. Tá gravado, vai ter cortes girando por Vai aí, virar né? e nós vamos aprender muito. Cara, eu, Com certeza. eu, com certeza. eu sempre tenho uma coisa comigo assim, ó. São momentos que a vida bota na vida da gente, que a gente não esperava, não tinha noção, e aí a gente pensa assim, pô, cara, acho que eu tô no caminho certo, velho. Acho que vai dar certo esse negócio, né? Faz com que a gente faça o quê? Amanhã bote a cabeça e durma até o meio-dia? Não, amanhã de manhã dá aquele... Acordar um pouquinho mais cedo. né? Agora eu vou pra guerra. Isso se dormir, né? Isso se dormir. Eu sempre analiso desse jeito. Cara, o que eu fiz agora que eu posso ser melhor? É isso aí, né? A gente falou hoje aqui de compressor, falou de tudo, mas a gente falou um negócio o tempo todo. Cara, vem ser meu parceiro aqui, me ajuda que eu te ajudo. Né? Vem pra perto, pô. Conversa. Parceiro, até tem perfil. Parceiro, tem Parceiro, tem perfil, perfil. isso daí. Você Vamos lá, nosso âncora. Fala um pouquinho pra gente aí. Rapaz, na verdade, já ia falar que o nosso tempo tá se esgotando. Na verdade, o Igor tem que falar um pouquinho da parte da segurança. Ah, uma Que é coisa um- legal. Não, Uma coisa legal que o Tibico acabou de falar, né? A gente está falando da empresa, a gente está falando tudo, mas hoje a gente está aqui com ele, que é uma parte muito interessante para a gente, que é o marketing. Não adianta nada estar na nossa cabeça, né? Se a gente não consegue passar para frente. Som, né? A ação. Pra começar, o marketing é o Fernandinho e a Gabi. Um forte abraço pra eles ali. Ah. Eu caio de enxerido, eu sou enxerido. Fernandinho é o Então, diretor ó, do marketing, Fernando Grilo, que você conheceu Aham, ontem, e a Gabi, que estava aqui também, fica à frente do marketing, junto com a Bruna. A Bruna também faz muito dessa aham. essa parte. Eu sou enxerido, igual no evento da Electrolux, eu peguei o microfone e fui falar lá na frente lá. É meu jeito mesmo, mas Tu é o a... apoio também dos caras, né? É isso, é isso. Eu sempre gosto de estar por dentro. Sim. Eu me sinto temper frio. Eu visto a camisa, eu sou temper frio hoje. Uhum. Hoje, minha função ali dentro, eu sou gestor da parte de segurança eletrônica. Então, a gente tem vários setores. A temper frio, ela não é só o ar-condicionado. Ela tem a linha branca, ela tem a parte da segurança eletrônica, entre outros ali.
Então, a gente abriu o leque, né, para atender mais o público, a gente aplica mais cursos, entre outras coisas. Mas voltando para essa parte do marketing aqui, para você, vai cair num link, a gente vai fazer vários cortes e tudo mais. Então, segue a gente aí no Instagram, @temperfrio, né? Tem o @temperfrio barracão, né, Tibico? Tem, vou botar pro barracão. E... O Éder também. Ah, Tem tem que seguir o E o Tibico. arroba do Betão? O arroba do Beto, qual que é? Beto Arte Técnico. Aí, ó, olha aí. E tem o... É isso. @temperfrio. tem E o outra... parceiro Rodrigão lá também. Tem o nosso dos parceiro. cursos, Mas tá daí ele bem vai lembrado, vir. Mas ele bem vai lembrado. vir. Ele vai vir aqui. Fera braba, tá junto É com a gente. isso. E se você está assistindo esse corte ou assistiu esse corte pelo Instagram, bom, segue a gente também no YouTube, Tempercast, o podcast do profissional. Boa. Devia até agora. Então Vai ficar hoje, isso. hoje o cara não pode dizer que não acha a gente, né? É isso. Não tem como. Tem o telefone, tem site, tem tudo. Tudo. E estamos lá pessoalmente também. E Pessoalmente também. E vou deixar uma dica aqui pra você. Você que não conhece o Rony, quer conhecer, pergunta se o cara tá lá e pode falar. Ele é muito acessível, ele é muito tranquilo, não morde nada. Tá... Cara, quer conhecer? Dá um jeito que ele vai conhecer. Passa a bola pra ti. Coitado do acessível. Mas sabe por que eu tô dizendo isso? Essa parte não Mas- Depois das 18. E olha lá ainda, e olha lá. A gente faz fila, né? Mas sabe por que eu vou dizer isso, cara? Porque às vezes, assim, ó, eu viajo bastante, vou pro Nordeste, vou pra tudo quanto é lado, e às vezes tem pessoa que passa perto de mim e diz assim, ó, pô, Beto, eu queria muito ter te conhecer, e hoje eu tô tendo essa oportunidade, entendeu? E às vezes não é porque a gente é famoso, tem alguma coisa de extraordinário, é porque o cara vê a gente, e às vezes ele quer, pô, chegar, e aí, Rony, tudo bem? Entendeu? E às vezes a gente pensa assim, dá um aperto de mão pra um cara desse, cara, é um diferencial danado pra eles, cara. Então, tipo assim, por mais que, claro, a agenda dele é complicada, tudo, mas o cara não precisa ter medo quando ele tá lá na loja. Pode chegar, apertar a mão, Estamos lá para isso. né? A gente não é intocável, a gente não é a última bolachinha do Não pacote. existe. Não existe. né? Isso não existe. Então, essa brincadeira é justamente para isso, para fazer o cara entender que a gente tá junto. A gente tá falando sério, tá trocando ideia, tá, né? Tá descontraído, mas o fundamental de tudo é a engrenagem tá funcionando. A gente tá todo mundo num sentido único, fazendo a coisa acontecer, fazendo tudo, né? Já chamei ele de Marte, que ele não é do Não, tem um Marte. monte de coisa. Já chamei ele de Tibico, que ele não é Titico. Tibico. Titico. Ele é o Tibico, Ele mas é não é o o Tibico, Titico. mas não é o Titico. Né? Muito Eu bom. vou fazer as minhas declarações finais agora, né? Agradecer a vocês, agradecer o respeito, o carinho, o tratamento que vocês me trataram na loja, a educação do povo da loja é um espetáculo, todo mundo vem, todo mundo fala, todo mundo educado, né? Então, agradeço muito, a minha história é refrigeração, eu vivo refrigeração, né? Hoje eu virei a refrigeração pro lojista, né? Mas não quer dizer que eu não possa conversar com os caras, quiser entrar lá no Instagram, perguntar alguma coisa, saber um pouco mais de produto, a gente tá acessível, tá aí para falar. Vou ter uma linha de ferramenta. Volto a falar, eu virei alguma coisa na ferramenta porque eu cuido da garantia também, como você cuida, Cuidado. né? Eu sei entender o que é a dor do cara. Por exemplo, uma coisa que eu sempre ficava muito preocupado: bomba de vácuo, o cara consegue ter 2, 3? Não, ele tem uma só. Uhum. Então, se a bomba de vácuo quebrou, ele para de trabalhar. Eu tenho que deixar a bomba pronta no outro dia. Entendeu? Então, hoje, eu vivo isso, eu sei o que é isso. Então, eu não tô lá para me promover, eu tô lá para ajudar ele, para dar garantia para vocês, para tu poder me ligar e dizer assim, Beto, resolve o problema do meu cliente aqui. Beto, ó, o cara me ligou, eu vendi a bomba lá pro Acre, mas a bomba não adianta vir aqui para Temperfrio para mandar pro Beto lá. Tem como fazer um canal direto, tem como te ajudar. Então é isso que eu vivo, isso que eu faço e isso que eu gosto de fazer. Tá? Eu não vejo isso como um trabalho, eu vejo isso como uma oportunidade de ver a minha família bem, de eu poder fazer as minhas coisas. Então, o trabalho para mim não é um trabalho, não é uma coisa que eu vou dizer assim, puta, eu tenho que trabalhar. Não, eu gosto de trabalhar. Entendeu? Então, hoje eu quero dizer para a família Temperfrio que eu tenho muito orgulho de fazer parte, né? Indiretamente, mas eu
tenho um grande orgulho de fazer parte disso e quero dizer para vocês, contem comigo. Cliente Temper Frio, conta comigo, né? Eu tô aqui para tudo que eu puder fazer por vocês. Eu tô aqui. Obrigado. Olha aí. Nós é que agradecemos, o Betão. Figuraça, Betão aqui. Cada vez que a gente tem a oportunidade de estar contigo, ver que você é melhor do que a gente imaginava. Meio doido. Não, cada vez que a gente se encontra, né? Por mais que a gente se conhece há bastante tempo, cada vez que a gente tem a oportunidade de trabalhar um pouquinho mais, junto, né? A gente vê que você é melhor, né? Você melhora a cada vez que a gente trabalha. A percepção nossa é de que você é melhor do que o que a gente via, Agradeço. né? Isso não é que você era ruim antes, é que é uma Sim, evolução constante aí dentro da janela de tempo que a gente se encontra. Do nosso lado, queremos agradecer por você vir e estar presente e nos ajudar nessa missão que é tua, que é nossa, da catequização. As portas estão sempre abertas. Paraná, você está ali, está em Santa Catarina? Sim. Santa Catarina, você sempre tem que passar pelo Paraná para subir por esse Brasilzão, né? Então, acho que dá para vir mais vezes aqui, né? Com Tá certeza, conosco vamos aí ter muito mais vezes. Quando você trouxer aí as suas ferramentas que você vai desenvolver, e acredito que vão ter diferenciais que importam, né? E se resolvem a vida do cliente, faz parte da nossa missão, faz parte do nosso DNA, a gente vai estar apresentando aí para o pessoal. Agradecemos muito, sem palavras, não temos, né, como demonstrar aí a gratidão. Muito grato por isso. E um abraço lá também pro Juliano, né? Sim. Que sempre Nosso parceiro, tá né? junto Tamo aí, junto. tá na parceria aí, né? E pro Jefferson também, se você vê ele, falamos bastante dele O aqui, Jefferson né? Um abraço para ele também. E um abraço pro nosso cliente, né? Com certeza. Que acredito que no teste eles não vão ver a gente, mas se vem algum corte, um abraço para eles também. Com certeza. Ele tá batendo a tecla. Nós não vai postar, mas nós vai postar. Acho que é isso, Tibico. Agradecer o Beto, né? Quem Não tem que conhecia o agradecer Beto, sou eu, né? foi o primeiro dia hoje. Né? Bom, ontem, eu acho que Ontem a gente se viu meio. Não falamos muito, Meio mas. Mas é a primeira ideia. O apelido já pegou, né? Já Titico. quebrou. Agora ele vai me Já sair. quebrou. Vai ter figurinha amanhã nos grupos. Nós estamos juntos, se você precisar e eu puder resolver. A recíproca é a mesma, tamo junto. Precisou. É isso. A gente fica até sem graça falar após eles, né? Tem como Porque. começar aqui pra aprender com os caras. Não, você tá doido, pelo amor de Deus. Mas assim. Nós é da hora, nós é do momento, mas pra falar tem que ser os caras, né? Não, pelo amor de Deus. Ó, a narração, né? A história envolvente. História. Mas Beto, agradecer. Te vira Muito. contigo aí, assume a bronca. Agradecer muito aqui, não só a tua visita ontem, mas também a tua visita hoje aqui no podcast. Sei que você tinha outros planos, desmarcou pra ficar aqui com a gente, que eu te enchi o saco falando que seria bacana você estar aqui. Isso aqui é só gratidão a vocês, gratidão Que isso. sempre, porque assim, ele falou um negócio muito legal, né? Sempre que a gente pode conhecer as pessoas um pouco mais, a gente vai descobrindo realmente, né? Como é que funciona. A gente Sim. nunca tinha parado assim para ter essa conversa. A gente já se conhece, ele sabe da Migrar, ele sabe que eu existia, ele sabe, mas a gente nunca parou, né? Conversar um pouquinho mais, Pra aprofundar, né? trocar. E aí hoje a gente vê que a gente tem uma afinidade, a gente trabalha junto na refrigeração, ele tem a dor da refrigeração, eu tenho a dor da refrigeração. Vocês, digamos assim, o Tibico diz que é novinho, mas olha só de garantia quantos anos tem ele. Né? Então, já vive muito tempo a refrigeração. Tu já se enturmou, já comprou a bronca? Eu falei que tu era do marketing, mas ele, eu não cuido do marketing, mas tá ajudando o marketing, então já tá na vibe, já sentiu a família no coisa, né? O coração é vou com temper essa frio, galera. né? Coração é temper frio. Eu falei pro Juan daqui, ele não me tira mais, ele se ferrou. Vai ter que me aturar. Vai me aturar durante anos aí, espero eu. Que legal. E, bom, novamente, então finalizamos aqui no nosso primeiro Tempercast, o podcast do profissional. Muito obrigado, gente.